Fala pessoal, tudo certo com vocês? Beleza? Falando hoje e analisando para vocês o caso em concreto da jovem Maria Eduarda. Isso, meus amigos, o caso que comoveu o Brasil da jovem que foi arremessada por aquele esporte rope jump, onde é pendurado por uma corda de um lugar de uma grande altura. E essa jovem acabou morrendo devido às pessoas da empresa não terem colocado os equipamentos de segurança. Mas vamos lá, meus amigos, de fato, essas pessoas dessa empresa vão responder pela questão do dolo eventual, ou seja, intenção, assumiram o risco inconsequente de matar essa jovem, ou vão responder pela questão do crime culposo, homicídio culposo, ou seja, a culpa consciente que nós dizemos do direito. Meus amigos, vamos entender melhor tudo nesse vídeo. Então, vamos lá. Meus amigos, antes de tudo, eu peço para você aí que não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal e desde já curte o conteúdo para esse vídeo estar indo para mais pessoas, tá bem? Mas vamos para o que nos interessa, vamos para o vídeo. Pessoal, como dito, uma jovem recentemente, num caso aí que comoveu o Brasil, a jovem Maria Eduarda, de 21 anos, no interior de São Paulo, numa ponte, onde é costumeiro fazer o salto de rompe jump, foi arremessada por 3 homens que trabalhavam numa empresa, guias turísticos, pela ponte. Só que, meus amigos, como notoriamente nós sabemos, eles não colocaram os equipamentos de segurança na jovem Maria Eduarda, tá? Que acabou sendo arremessada e morrendo instantaneamente ao se chocar no chão, tá? E aí, outros detalhes também para contextualizar o caso para vocês primeiro, antes de entrar no que nos interessa, foi retirado, pelo que vimos no noticiário, e enfim, que a própria também investigação, pelo que eu vi, foi apontado, que sumiu todo o equipamento da jovem Maria Eduarda, aquele equipamento da câmera frontal que grava o salto, enfim, pelo jeito, e pessoas populares, esses homens que trabalhavam na empresa foram até lá embaixo, onde ela caiu, que estava morta, e retiraram esse equipamento dela. Mas isso também, pessoal, é mais para contextualizar para vocês, tá? Mas enfim, foi basicamente isso o que houve, tá? Ela foi arremessada, morreu, e porque eles não colocaram os equipamentos de segurança. Só que, entrando já direto, sendo bem direto nesse vídeo, nessa análise para vocês, esses 3 homens e mais uma pessoa que é responsável pela empresa de rope jump, que morreu a Maria Eduarda, já foram denunciados pelo crime de homicídio doloso, pela modalidade de dolo eventual. Ou seja, tiveram a intenção de causar o resultado. E, na verdade, como é o dolo eventual, assumiram o risco inconsequente, não ligaram para a questão do risco de matar a jovem Eduarda. E estão sendo denunciados por homicídio doloso na modalidade de dolo eventual, ou seja, inconsequente, não estava nem aí pela questão da morte da Maria Eduarda, tá? Só que, meus amigos, apontando para vocês de modo totalmente imparcial, sendo justo aos olhos de vocês ou não, nós vamos falar aqui do processo penal e, na verdade, do direito penal material brasileiro. Por quê? Vamos lá. O dolo em si, meus amigos, é a intenção, o ânimos, é o jeito que é aplicado no nosso direito brasileiro, ou seja, é a vontade que determina muitas das vezes o tipo penal, a prática de um cometimento, a tipificação de um crime sobre um caso em concreto, de um crime praticado por uma pessoa, tá? Ou seja, eu tive a vontade de matar, o ânimos, a vontade. A culpa, existe 3 modalidades dentro da culpa, ou seja, eu sabia que existia um risco, mas sabia que podia ser evitado esse risco, que é a culpa consciente. E dentro da própria culpa existe a negligência, imperícia e imprudência. A negligência é um ato negligente, deixou de fazer o que deveria ter feito e acabou acontecendo. A imperícia, meus amigos, é uma questão técnica, é um médico que não tinha aptidão técnica para poder realizar aquela cirurgia, por exemplo. Tá? E a imprudência é um motorista imprudente, está acima da velocidade, acabou batendo, matando uma pessoa, enfim, essa é a culpa. E vocês notam que colocando aqui de frente a frente o caso da Maria Eduarda, aplicando o direito penal brasileiro, colocando o dolo eventual, ou seja, o dolo eventual, só para lembrar para vocês aqui, assumiu a consequência do risco, produziram, não está nem aí, matou, tá? Mas teve intenção de matar.
não ligou para isso. A culpa não tinha intenção nenhuma de matar, mas acabou acontecendo pela negligência, imprudência ou imperícia. E colocando o caso da Maria Eduarda dentro disso, meus amigos, justo ou não, como eu disse, vocês notam que, na verdade, teve uma grande negligência desses homens dessa empresa, tá? Beirando aí uma imperícia, mas mais negligente, que eles foram negligentes, tá? E aí, pessoal, a gente confrontando a questão do dolo já para vocês, no meu ver, na minha análise aqui para vocês, creio que eles não tiveram a intenção direta de matar a Maria Eduarda. E também não estava nem aí pela questão da morte, porque isso não é admissível. Estavam várias pessoas praticando ali a questão do rope jump. Pelo jeito era uma empresa também que já estava ali, enfim, né? E teve essa questão. Então não teve, no meu ver, no meu entendimento como operador de direito, a questão do dolo, ou seja, direto ou dolo eventual, de assumir totalmente a consequência do risco de matar a Maria Eduarda, no meu ver. Aqui é um típico caso de homicídio culposo, sim, negligente, culpa consciente. Sabia do risco, que era muito perigoso, por ser um esporte perigoso, mas imaginavam-se que, lógico, poderiam evitar por aquela questão de todos os equipamentos. Mas só que acabou acontecendo em virtude da negligência deles. Mas, meus amigos, o que acontece? A pena do dolo de matar alguém do artigo 121, do dolo eventual, enfim, é alta, é altíssima. Vou até ler para vocês aqui, para vocês entenderem a diferença e porque causa uma certa revolta pela questão do direito que a gente tem, tá? Homicídio simples, mas entraria esse caso da Maria Eduarda e depois a questão qualificada a gente vai ver como é que vai ficar. Mas reclusão, matar alguém, pena, artigo 121 do Código Penal, de 6 a 20 anos, tá? Aí numa forma qualificada que entra a questão de um crime mais grave, né? Tipo furto, emprego de veneno, fogo, tortura, etc., de 12 a 30 anos, homicídio qualificado. E agora olha o homicídio culposo, meus amigos, que possivelmente que pode vir a entrar o caso da Maria Eduarda, tá? Pela questão da negligência, imprudência ou imperícia. Detenção de 1 a 3 anos. E isso, pessoal, pode se agravar pela questão do homicídio culposo no máximo para 4 anos. Então a gente vê que causa uma certa revolta, até pela questão do vídeo, que a gente olha, que principalmente o terceiro que pega a Maria Eduarda ali, não vê nada. E assim, o último ainda, para mim, é o que menos tem o grau de culpabilidade menor, o que estava lá na frente, na ponta, que arremessou ela. Por quê? Para mim, o pior ali, pessoal, mais negligente seria o que teria que colocar a corda atrás ali, né? E que não o pôs e que já levantou ela. E o outro também não viu. O grau de culpabilidade ali vai diminuindo. E para mim, o da ponta tem menos culpabilidade. O grau de culpa dele é menor, tá? Porque no direito penal, pessoal, a pena, a conduta é individualizada de cada pessoa. Você não pode aplicar a mesma proporção de pena, sendo que cada um teve um grau de culpabilidade dentro de uma prática criminosa. E nesse caso da Maria Eduarda, nós notamos muito claramente isso. Igual eu falei, o último aqui, o primeiro, na verdade, que pegou ela aqui, é o que levantou ela, o que teria que ter colocado a questão dos equipamentos de segurança. Agora, o outro que estava na ponta, ele já remissou, ele nem viu, ele confiou nos que estavam atrás. Né? Aí, lógico, tem a questão da responsabilidade da empresa, que entrou também a questão da sócia, pelo jeito, que também foi denunciada. Enfim, portanto, meus amigos, nós notamos aí que a revolta é em cima disso, tá? Com certeza, o Ministério Público, como fez, denunciou pela questão do dolo eventual, mas vocês notam que a prática se enquadra perfeitamente no que a gente tem de homicídio culposo e não de dolo eventual. E aí, meus amigos, é injusto, sim, porque a gente vê a situação toda, tá? Mas, de fato, também a gente nota que provavelmente eles não queriam matar Maria Eduarda, tá? E não é que eles não estavam nem aí para a questão que foi um erro deles, um erro que chama-se negligência e que causa uma certa revolta por ser uma jovem, enfim, mas só que é o direito que nós temos para aplicar, entendeu? Não tem como a gente fugir disso, porque aplicando o caso da Maria Eduarda, enquadra-se perfeitamente na questão do homicídio culposo. E o que se revolta é a questão da diferença de pena, que aqui no caso culposo pode chegar ao máximo a 4 anos de detenção. Concluindo o vídeo, meus amigos, aí ficam algumas questões que até eu creio que é importante que eu separei aqui para vocês, né? Que é o que daí agora as investigações e na verdade agora o próprio processo penal, a instrução penal dentro do processo, nós vamos verificar tudo que foi apurado e vai ser apurado ainda de prova técnica.
no sentido de quem era responsável pela conferência do material da empresa? Existia um protocolo de segurança ou não teve nenhum protocolo? Houve treinamento? Esse pessoal era habilitado para estar ali fazendo isso? Que daí vai entrar na questão da imperícia ou negligência, que a gente vai verificar isso conforme o andamento do processo. Os equipamentos estavam em condições adequadas? Alguém percebeu a ausência da corda? Que pelo jeito não. O que foi apontado vai ser apontado em perícias que foram feitas e vão ser feitas durante o processo? Vai ficar aí, meus amigos, vão ficar aí, na verdade, esses questionamentos e que vão ser colocados para o grau de culpabilidade dentro do processo, tá? E nesse sentido, meus amigos, a gente tem que entender a aplicação do direito penal. E lógico, é muito grave, é uma coisa lamentável o caso da Maria Eduarda, é uma coisa que comoveu todo mundo pela questão da jovialidade dela, a questão da inconsequência do que aconteceu aí, dela ser arremessada do jeito que foi, num passeio, né? Foi uma coisa muito, muito trágica. Mas o direito penal, ele é baseado em provas, em perícia e, enfim, para ter todo um sentido a instrução penal, para apurar o grau de culpabilidade de cada um. E não apenas a gente olhar só o resultado que for grave e falar, não, realmente tem que ser do dolo lá eventual, é homicídio mesmo, enfim, pena é essa, qualificou e eles têm que ser presos, ficar presos um bom tempo. Pessoal, infelizmente ou felizmente, a justiça não é assim. A gente tem que ter uma balança equilibrada, porque a partir do momento que a gente entende que também poderia ser você, as coisas mudam, tá? Eu falo isso como advogado, tá? Porque a gente acaba que vendo caso a caso, eu mesmo vendo cada caso aqui no meu escritório, a gente vai ficando mais humano e a gente vai entendendo certas coisas que a gente tem que ter um outro olhar, sabe? E o direito é baseado em provas, em perícia e em toda instrução até de testemunhas. Então, meus amigos, é isso. Vai ficar aí para vocês. Comenta aqui nos comentários. Para você, realmente, esse pessoal tem que ser responsabilizado pela questão da morte, por dolo eventual, por homicídio do artigo 121, pegar aquela punição alta? Ou realmente tem que ser penalizados aí pela questão da culpa, ser homicídio culposo e não doloso? Deixa para mim aqui nos comentários o que vocês pensam sobre isso, tá? Quero saber a opinião de vocês. Meus amigos, obrigado por ter acompanhado mais essa análise nossa. Tava um tempinho sumido aqui, enfim, não é desculpa, mas assim, graças a Deus ao meu trabalho, tô com uma demanda muito alta, mas vou voltar a postar aqui nosso vídeo sagrado por semana aqui do nosso canal do YouTube, tá bem? E muito obrigado por ter acompanhado nossa análise desse caso concreto da Maria Eduarda. Já queria ter feito faz um tempo. E não se esqueçam, meus amigos, de se inscrever no nosso canal, curtir o conteúdo, compartilhar no grupo da família, para mais pessoas, que isso nos ajuda a crescer cada vez mais, tá bem? Pessoal, Deus abençoe, um forte abraço e valeu!